oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieto. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bah, que tri do caralho. Dicas de economia. Gente, o meu dinheiro está todo investido. Vestido curto, vestido longo, vestido Chanel. Tudo no crediário, no parcelamento. Aliás, brasileiro gosta tanto de um parcelamento que se Cabral soubesse, quando ele chegou aqui, ao invés dele gritar terra à vista, tinha gritado terra a prazo. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bah, que tri do caralho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bonjour. Eu tô mal de memória, não. Bom dia, boa tarde, boa noite. São para os outros programas de menor qualificação que nós temos aqui na rádio. Esse programa, esse que tem mais nível, que é mais interessante. Muito na França, né? Tem uma boa audiência em Paris nesse programa. Tem sim, tem. Então é bonjour. Bonjour. Bonjour, estamos iniciando mais uma edição do O Mestre e as Cartas, com Marino Boeira e o Subordinado. Subordinado, tem uma questão aí que eu preciso esclarecer contigo, subordinado. Não, quem esclarece as questões não sou eu, é o mestre. Ah, o mestre, né? É assim, subordinado. Sabe que negócio que me fala em cartas, assim, as pessoas querem saber o futuro sempre, né? Sim. Não é a nossa meta aqui, nós não falamos do futuro, nós falamos, dando conselhos, ajudamos. Aliás, aquele padre, seu amigo lá de... Eu tenho uma história dele aqui. Ah, então depois vamos falar do padre. Não, tem ele mesmo. Mas tem muita gente aí na cidade, subordinado, que fica falando do futuro das pessoas, assim, nas cartas. Agora eu descobri uma outra. Tem um restaurante em Porto Alegre, um restaurante árabe lá na Zona Sul, chamado Eulur. Conhece? Não. É, bem famoso. Tinha um outro ali na Protásio, no Oswaldo Aranha, na Protásio. Agora tem um lá na Zona Sul. E sabe o que eles oferecem lá de sobremesa, depois do almoço? Leitura do futuro. Tu sabe como é que é feito isso? Não. Com cartas?
Eles fazem lá? Com cartas, com dados, com... O que mais que as pessoas... Búzios? Não. A maioria é com cartas mesmo. Cartas, búzios, outras coisas mais, né? Lá é com a borra do café. O cara toma o café e leva a borra do café. Pera um pouquinho. É borra? Não é, tem que deixar bem claro que é o seguinte, tá? Quando eu falo aqui várias vezes aconteceu, eu falo o baralho do mestre, e aí as pessoas começam a se fazer de engraçadinhas. Então, esse assunto é um assunto sério, baralho. E é borra do café. Borra do café. Borra do café. Não é nem a borra do mestre. Não, é borra do café. Do café. As pessoas tomam café e levam a borra de um sujeito, uma senhora, fica lá num fechadinho, né? Levo para ela a borra do café e ela descia para o futuro. Ora, isso não é muito... Não é sério. Não é sério, né? Sério é o nosso programa aqui, onde a gente não fala nem do futuro, nem do passado, fala do presente, né? Não, inclusive a gente tem dado boas dicas, eu não vou nem usar a palavra conselho, que ela é um pouco mais seriosa, né? Dicas que é uma coisa mais amena. Tá? Inclusive com essa coisa de dicas, tem uma coisa muito curiosa aqui. Não, eu tive que anotar aqui. Lembra do Padre Fontana de Encantado? Ah, o Padre Fontana de Encantado. Que desse o seguinte conselho, ele estava numa dúvida, ele acha que o nosso programa, vou relembrar para os nossos teleouvintes, tá? Ele achou que o nosso programa não se recomenda para a família. Famílias, isso. Então, as moças virgens, principalmente. Então ele entrou num... Tem moças virgens ainda no Encantado, né? Encantado tem Serafina Correia, tem muita moça virgem. Serafina Correia. Muito bem. É uma coisa muito curiosa. Acho que é um problema do nome? Serafina? Pois é, eu não sei, mas tem Serafina. Tem. Quanto seria? Tu teria uma média, assim, uma proporção de cada 100 mulheres lá, de cada 100 moças? De cada 100 moças 78? Abaixo de 21 anos, de cada 100 moças, 49 são virgens. 49%? São virgens. De cada 100 moças abaixo de 21 anos. Um documento, tudo. Isso também. Elas normalmente dizem assim, o canal não está aberto ainda. Mas isso não é um programa que elas falam? Canal de televisão? Essas coisas? Não, eu disse, e aí, como é que está a vida sexual? O canal não está aberto ainda. Mas talvez... Eu entendi como virgem. Não, talvez seja que eu não queira discutir isso, né? O canal para discussões e tal, não esteja... Temos que avaliar melhor a situação. Serafina Correia. Alô, Serafina Correia. Será que eu entendi mal? Não tem um padre lá que possa nos informar, né? Eu cheio de malícia, então entendi canal não aberto, canal vaginal. Não é um canal vaginal. Não, pode não ser, um canal, um fórum para discussão. Precisamos esclarecer isso, coordenador. Se fica ouvindo as coisas assim, não aprofunda. Não, pois é, aí que eu ia começar, que tem uma curiosidade aqui. O Padre Fontana... Tá esquecendo o Serafina? Então? Não, já voltamos para Serafina, mas é que o Padre Fontana tem uma certa prioridade, porque é continuidade do assunto dele. Do Padre Fontana, que vinha aqui no programa, né? Ele virá aqui ainda. Ele virá? O Padre Fontana. Não, ele quer um preâmbulo aqui. Ele quer preâmbulo. Ele quer umas preliminares para chegar aqui. Que é o seguinte... O Padre Fontana quer uma preliminar. Quer umas preliminares. O padre não quer ir logo direto finalmente. Não. Quer preliminar. Ele achou uma coisa bastante boa. Lembra? O texto é o seguinte. Ele disse que ele não recomendaria, ele estava com a dicotomia na cabeça dele. Uma dicotomia. Subordinada, essa aí. Porque ele disse que o nosso programa, o conteúdo não é recomendável para famílias. Ele, no entanto, tem orgasmos múltiplos ouvindo o nosso programa. Então ele ficou com essa coisa dicotômica na cabeça dele. Padre tem orgasmo? Ele disse assim... É um calorão? Um calorão de prazer, ele não quis dizer, não era aquela coisa fisiológica, era um prazer intelectual ouvindo o nosso programa. Que levava ele mas dava um calor também. Dava um calor. Aí a recomendação foi qual? Que ele largasse a batina, que ia facilitar a vida dele, porque aí ele poderia tanto falar abertamente sobre o programa e escutar o programa. Ele gostou disso. Ele gostou, mas agora até em função da nova colocação e do questionamento dele, eu acho que esse padre é das antigas. Eu pensei que ia dizer que o padre é fake, né? Não, é das antigas. É das antigas, sabe por quê? Porque ele pediu ao mestre que o mestre falasse um pouco hoje, porque ele está muito tentado a seguir a orientação e largar a batina. Tá muito tentado. Mas ele achou assim uma coisa curiosa, esse conselho, ele achou muito original esse teu conselho. Ele disse, puta, que cara inteligente, como é que o cara me saca uma dessas? Nisso, né? Ele disse, que troço, o cara é muito capaz intelectualmente,
E aí ele quis saber se não tem a ver esse teu aconselhamento com teus aprendizados, se tu lembra, e se tu te apoiou algum dia naquelas histórias do Dale Carnegie. Como fazer amigos, influenciar pessoas. Que hoje tem, por isso que eu achei que ele é antigo, ele não veio com o papo de influencer, que tem nos YouTube agora, digital influencer. Não. Ele veio de Dale Carnegie, que é o cara que bolou isso, foi o primeiro cara, que fez livrinhos e tal, e ele queria saber... Um livrão, né? Não, isso, Ele queria que tu falasse um pouco sobre o Dale Carnegie, se tu sabe alguma coisa, se tu teve franquia. Olha o que ele perguntou, se tu teve franquia aqui no Rio Grande do Sul do Dale Carnegie. Não. Eu fiz um curso com o Dale Carnegie em Nova York. Pode mentir aqui, né? Não, mentir pode, mas eu acho que no caso do padre não, porque é um padre, ainda é um padre. É um padre. Então, ainda é um padre, ele não admite mentiras, e ele está muito empolgado com o programa. Pô, é a terceira vez que ele se manifesta para cá, por isso que eu disse que ele tinha prioridade. Mas eu fico preocupado com o seguinte, né? Ele sendo um padre, a Igreja Católica tem uma tradição de influenciar pessoas e fazer amigos, muito antiga, quer dizer, antes do Dale Carnegie, em todos aqueles santos todos, né, que se dedicavam a isso, né? Fazer amigos, influenciar pessoas, vendendo assentos no céu, vendendo indulgências plenárias, temporárias, etc., né? Então ele dá uma olhada nos alfarrábios cristãos, né? Talvez seja alguma coisa melhor até que o Dale Carnegie, né? Tá, mas ele quer saber se essa tua sapiência toda para chegar a essa conclusão e recomendar para ele que largue a batina, se tem a ver com os ensinamentos. Se tu teve tu estudou com o Dale Carnegie alguma vez? Eu vi algumas coisas do Dale Carnegie, ele nunca se referiu especificamente ao Padre Fontana, de onde? De Encantado. Por isso que eu achei que ele tem uma certa idade, porque o Dale Carnegie é dos anos 30, 40, 50, por aí. Isso, né? Aqui no Brasil ficou famoso na década de 50, né? Não, o Dale Carnegie não fala especificamente sobre do caso do Padre Fontana. Ele aborda um caso de um padre lá de Kentucky. Kentucky. Que onde tem a free... Como é que é? O frango frito aquele, né? O kitchen, o chicken, o não sei o que lá. O chicken, né? E o padre esse lá abandonou a batina, mas era outro problema, que ele abandonou a batina para fugir com a não moça. Era influenciado por um determinado programa de rádio. Não era um programa de rádio, naquela época não. Ele simplesmente se apaixonou por uma moça, Mary. Falar em programa de rádio é o seguinte, a gente começa com entusiasmo sexual, esse programa tamanho, tá? Que a gente esquece de dizer que nós estamos na Rádio EO, a primeira rádio web do Brasil. Alô, esse é o programa O Mestre e as Cartas, na primeira rádio web do Brasil, a EO. Tá anunciado que nós estamos numa rádio. O pessoal podia estar imaginando que era... Que fosse a Guaíba. O som é parecido, né? E os locutores também. Os locutores são bem parecidos, parece né? o Milton Jung. Que é vozeirão e tal. Mas aí voltando, o Padre Fontana. O Padre Fontana não, esse é o Padre McCarthy. McCarthy de Kentucky. Que fugiu com a moça Mary. Tu sabe qual é o estado? Massachusetts. Não, o estado que é totalmente, já que estamos falando de religião, o padre, que é totalmente mormon nos Estados Unidos. Eu gosto muito de dizer esse nome. Mormon. Eu gosto muito de dizer o nome desse estado. Utah. Utah é total, lá são os mormons. Nós não recebemos nunca nenhuma consulta de mormons aqui no nosso programa. Estão ocupados em salvar a alma das pessoas aí na rua, né? Eles andam daqueles que andam de... Andam arrumadinho tudo, né? Será que lá em Encantado tem mormon lá também? Não, eu acho que o Padre Fontana não deve permitir. Ele é então, das antigas. O Padre Fontana, levando em consideração o que aconteceu, o que o Dale Carnegie narra sobre o Padre MacArthur, lá de Kentucky, que fugiu com a Mary, você pode usar a batina, por exemplo, fazer um mix. Você usa a batina de segunda, terça e quarta, e quinta, sexta, você tira a batina. Fim de semana, uma semana com batina, outra semana sem batina. Vê o que acontece. Pode ser uma ideia, né? Alternar, fazer rodízio. Alternar. Segunda, quartas e sextas ele é padre. Por exemplo, quarta-feira, que é o dia do programa, ele não é padre. Ele não é padre. Ele não é padre. Se cai na gandaia. Quinta-feira, ele faz uma penitência e tal, assim, né? Põe a gandaia, põe a batina de novo.
Então, assim, segundas, quartas e sextas, sexta é dia de farra também, ele deixa de ser padre. Deixa de ser padre. Terças, quintas, sábados e domingos ele vira padre. Tu já viu contar aquela história do Dr. Jekyll, Mr. Hyde? Sim, sim. Então, ele faz assim. Esse seria uma espécie de... ele um dia... Não é o nome do padre, né? Fontana? Padre Fontana. Um dia ele é o Padre Fontana. Ele não quer que fale o primeiro nome. Não, um dia... Por causa da família... Então, o que tu sugeria para ele? Quer dizer, um dia ele é o Padre Fontana, no outro dia ele é o que? O Pedrinho? Não, que nome ele teria nas gandaias lá de cantado? Vamos ver uma coisa aqui. Fontana ao Fontana. contrário. Como é que seria? É A-N-A... Aí ele viraria Ana, não? Não, aí fica ruim. Ana. Mas o Fo, não dá alguma coisa com Fo, hein? Fo? Ele podia ser só o Fonta. Fofonca. Não, Fonta. Fonta? É o Fonta. No dia da farra ele é Fonta. Fonta. E no dia da seriedade ele vira Fontana de novo. Viu como a gente resolve os problemas mais graves da sociedade, das pessoas? As pessoas deprimidas, sofrendo, não sabem o que fazer. Pergunta ao mestre das cartas e ao subordinado que tem a solução. Essa pro padre lá de Encantado lá tá perfeita. Terça, né? Não, mas eu não sei. Eu não sei se a gente não estaria agora com essa nova sugestão ampliando o drama do padre. catatal de dúvidas dele. O catatal de dúvidas? Que é o não, seguinte, mas essa é uma solução. Não, tudo bem, mas primeiro ele já estava quase... Por isso que ele perguntou se tu sabias alguma coisa do Dale Carnegie, porque ele achou muito boa. Não, mas ele achou que pela tua recomendação, ele estava abraçando a primeira ideia, aquela de abandonar a batina. Então, mas agora tu está fazendo uma sugestão meio termo. Meio termo, claro. Está na moda agora essas soluções do meio, né? Quer dizer, sem radicalismos, sem extremismos. 3 dias, Padre Fontana, é o seguinte, eu não sei se a gente ampliou... Fonta. Eu não sei se a gente ampliou as possibilidades de soluções para as suas dicotomias. Mas tá aí, tem 2 opções. Ou o senhor abandona de vez a batina. Chama de senhor quando fala? Senhor Fontana. Senhor Fontana. Ou faz isso, essa opção meio termo. Terças, quintas, sexta, sábados e domingos, o senhor é padre. Aí não tem nada de família, esse programa, o senhor faz de conta que não existe. Segundas, quartas e sextas, segunda é para enganar ali, que é dia de iniciar a semana, parece que não vai acontecer nada, e o senhor apronta. Quarta apronta e sexta apronta. Quarta ouve o programa, assiste o programa. E sexta sai... Já quarta faz as marcações, tudo, acerta os detalhes, e sexta vai cumprir o que prometeu na quarta, né? Tem uma outra consulta agora. Bom, eu acho que tá resolvido. Eu acho que é isso. Vamos chamar de Fontana ou de Fonta? Fontana, porque liga com a família. Né? A gente está querendo descobrir quem é esse Fontana lá de Encantado, porque tem muitos Fontana em Encantado. Mas ele pediu para não dizer o primeiro nome. O Aquiles não é, né? Não. Ele pediu para ficar em Fontana para não... Porque as pessoas fazem deduções equivocadas. Tem padre lá em Encantado, né? Encantado é a terra dos padres, né? Muitos padres. Daí o nome, Encantado. Inclusive tem uma piada horrorosa de Fraca. Que vai contar aí? Sabe por que o nome da cidade é Encantado? Não, por quê? Porque passaram lá uns argentinos e tal, né? E aí eles foram se cumprimentar, ou cumprimentar as pessoas de lá e tal. Disse, Encantada, senhor. E o pessoal acha... Doutor, Encantada, senhor. Essa é horrível, né? Horrível. Não tem outra aí melhor, hein? Pior só a de Gravataí. A de Gravataí, não, sabe? De Gravataí eu sei, tem gravata aí. Essa é horrível, né? Não me toque, deve ter uma também, né? Também. Não me toque. De Gravataí. Nossa, de Gravataí foi teu avô que te contou essa. É de Encantado. Não, tem uma muito engraçada aqui. Tu sabe que no Brasil, e principalmente no Rio Grande do Sul, está muito em alta, mas muito em alta, o agribusiness. Agribusiness, né? O agribusiness, né? Que é o agronegócio. Tá? Mas, para efeitos mercadológicos, as pessoas dizem o agribusiness. O Rio Grande do Sul, esse ano... O maior agrobusiness do mundo. Não, esse ano, na soja, vai bater o recorde de produção de grãos. O que tem a ver conosco isso? Não, escuta essa. Tá. Nessa do agronegócio, tem ganhado destaque a agricultura familiar e a orgânica.
Orgânica. E a familiar. Em pequenas cidades. Onde é que tu aprendendo tudo isso? Em pequenas cidades, então se destaca mais a agricultura familiar, que é o que acontece em Chico-Lumã. É o Jefferson, né? Foi tu que deu esse nome para ele, hein? É, em Chico-Lumã. Isso não existe, né? Existe, sim. Não, ele vai conferir ali. É que existe. Chico-Lumã existe. Aí, olha só. Tu leu errado. Não, é Chico-Lumã, inclusive tem. Apóstolo? Não, no A. É L-U-M-A e o tiozinho ali em cima do A. Tio, o tio em cima do A. Chico-Lumã. Né? Não é com ele no fim. Não, é A com tio. Pode botar ali, quer ver? Olha lá, ó. Jefferson. Tem, né? Chico-Lumã. Onde é que fica isso? Isso nós recebemos uma correspondência daqui, o envelope com selo. Com selo, tudo, né? Olha lá, ó. Quer ver? Olha, tem até a geografia da cidade. Tem. Olha ali, é a grande Chico-Lumã também. tem a Chico-Lumã. Em Chico-Lumã, as pessoas... É junto ainda, viu? É pior ainda. É tudo grudado? Mas na placa lá eu vi... Bom, aqui na correspondência está separado. É município de Santo Antônio da Patrulha. Não é uma cidade, então, não é uma metrópole. Não. Por predominar a agricultura familiar, a gente já deduz, deve ser uma pequena localidade. Pertence a Santo Antônio da Patrulha. Entre Santo Antônio e Glorinha. Entre Santo Antônio e Glorinha, Chico-Lumã. Francisco Lumã. É o Chico lá, o seu Chico, o Chico Noveleto deve ter nascido lá. Para ser um cara assim, queria Chico Noveleto só para ter nascido em Chico-Lumã mesmo. Né? O Chico Noveleto disse que ele é presidente há 15, 16 anos da federação, porque o futebol gaúcho precisa dele. Diz que ele fosse presidente do Inter, o Inter ia ser um novo Barcelona. Ia sim. Nós não queremos, porque nós ganhamos do Barcelona, né? Nós queremos do Barcelona. O futebol gaúcho precisa de mim. Putz, eu pensei que eu é que era balaqueiro, mas não, credo. Mas aí... Voltando a Chico-Lumã. Voltando a Chico-Lumã, o Luiz e vários amigos disseram que nós não ficássemos chateados, mas esse tipo de programa não interessa para eles. Não, porque é o seguinte, lá eles têm um outro tipo de programa de rádio. De Maná da Felicidade. Maná da Felicidade? Que como eles se dedicam à agricultura familiar, é isso, mas de qualquer maneira ele mandou uma pergunta, ele mandou uma questão. Eles gostam de pepino, chuchu. Eles não querem... Não, a cidade deles... Ele até disse que é uma coisa curiosa. Que ele, quando era jovem, o Luiz... Ele não é mais jovem? Não, ele está com 40 e poucos. Ele se batia muita punheta. Então ele achou que por isso, quando era jovem, inclusive ele chamava ele de lobisomem na cidade. Criou cabelo, tinha cabelo na mão. Ele era todo peludo, de tanta punheta, que extrapolou das mãos, assim. Puxou o corpo inteiro. O corpo todo. Um macaquinho, né? Mas ele achou engraçado, ele acha engraçado, inclusive, apesar do que ele vai colocar, do que ele colocou, ele fez uma pergunta. Que é o seguinte: ele acha curioso que em Chico-Lumã ninguém se interessa por sexo. É mesmo? E ele quer saber o seguinte: será que isso tem a ver com interesse? Será que o ser humano é tão incapaz, não pode ter dois interesses ao mesmo tempo? Agricultura familiar que predomina lá e sexo. Por que as pessoas não gostam? Ninguém fala em sexo, ninguém faz sexo. Diz que a população está envelhecendo, diminuindo. Não nasce nenezinho lá, nada. E ele achou... É estranho, não nasce nenezinho, né? Chico-Lumã. Ele disse, por que seria isso? Porque ele pergunta, será que o ser humano, quando tem um objetivo maior na vida, como é o caso deles, a agricultura familiar... De plantar batata? Plantar batata, eles se desinteressam por sexo. Olha, muito interessante a pergunta do Luiz, né? Luiz de Chico-Lumã. Muito interessante a pergunta dele. Olha, tem vários ditos, né? Que não dá para chupar cana e fazer o que ao mesmo tempo? Como é que é? Assobiar chupar cana. Não dá, quer dizer, não dá. O Nixon disse que não podia mascar chiclé e caminhar ao mesmo tempo, então... Tem gente que não consegue cuidar de duas tartarugas ao mesmo tempo. Duas tartarugas ao mesmo tempo, foge uma delas, né? Eu acho que é bem provável. É bem provável, Luiz. Eu acho que vocês tinham que mudar a economia da cidade, né?
fazer um estágio de masturbatório durante algum período para ir se adaptando ao novo... Rapazes e moças. Tem pouca gente jovem lá. Tá tudo de 40. Masturbação e siririca. Tá tudo de 40 para cima lá. Mas é raro ver jovem lá. Mas ainda dá tempo, né? Passa um tempo. Fim de semana, por exemplo. Sábado e domingo. Não dá para parar de plantar batata sábado e domingo e ver como é que é, lembrar como é que era o negócio do sexo. Tal, como é que faz, tudo, né? A gente pode mandar alguma literatura para eles lá, né? Pode mandar não tem internet lá. Mas vamos mandar o livrinho do Zéfiro lá para eles. O que tu acha? Nós poderíamos, de repente, experimentar um relançamento lá. Fazer um lançamento na praça lá, convidar o bispo lá também, né? E relançar as historinhas do Zéfiro. O Jefferson conhece o Zéfiro? Não. Não é do tempo dele? Não é do tempo dele. Eu acho que tinha que começar com o Zéfiro, depois do Playboy, só mais adiante, né? Eu tenho uma coleção de Playboy ainda guardada. De repente eu podia fazer lá, como tem um donativo, né? Tem a feira do vinil, eu podia fazer a feira do viril. Do viril lá. A feira do viril. A feira do viril lá com as Playboy lá. Feira do viril em Chico Lumã. Canção Chico Lumã nesse sábado. Na frente da igreja. Tu sabe que falar em frente da igreja, talvez a gente tivesse agora uma ideia. Tu sabe que uma vez eu fui... Ideia do quê? Talvez nós tivéssemos uma ideia semelhada para a feira do... Uma ideia assim, do caralho, né? Do caralho, uma ideia para a feira do viril, que seria copiar a seguinte ideia. Eu fui a Criciúma uma vez, tá? E um publicitário de lá... Não era o Beto Soares. Acho que não, acho que ele era sócio só, mas ele não se animaria a fazer isso, que ele acharia muito ousado. A ideia foi o seguinte... Mas o Beto é de Pelotas. O cara queria... Bom, lá também dá para fazer, mas lá não tem esse problema do sexo, lá eles praticam sexo. Aonde? Em Pelotas? Mas não, o Beto é de Pelotas, mas está em Criciúma. Não sei se tem a ver. O cara fez o seguinte, era para vender uma revenda de automóveis de Criciúma. O cara, num domingo, colou um outdoor na cidade, um outdoor. Encheu a revenda. Sabe qual era a chamada no outdoor? A pé você não come ninguém. Pior que isso é verdade, o cara fez um outdoor, a pé você não come ninguém, que é o que todas as campanhas de automóveis querem dizer, né? Todas. É verdade. Você compra um carro para quê? Para comer alguém, né? O cara vem com o papinho da família, hoje bota as crianças e tal, mas o troço é para comer alguém, né? Não, isso é do passado, né? O subordinado. Acho que hoje não. Eu acho que hoje. Será que a gente. Não, eu me associei com a. Bom, então tá, então vamos deixar assim, vamos ser mais objetivos. Vamos fazer a Feira do Viril. Né? Feira do Viril, viu, Jefferson? Feira do Viril em Chico Lumã, tá? No pátio da igreja, né? No pátio da igreja. Como é que é pátio da igreja? Como é que é? O átrio? Olha aí, olha isso. O programa é cultura. É cultura absoluta, né? Tá. Então tá, o Luiz, por enquanto que a gente... Luiz não tem sobrenome, não é aquele outro Luiz lá que jogou no Fosse Luz na época. Não. Aqui tem que escreveu a carta à mão, aqui tá ruim de ler. Esse cara não estava lá nos Eucaliptos naquele jogo que o Braulio deu balãozinho. Não, ele tem 40 anos. O Claudio Dani, não é o Claudio Dani? Não, acho. Só se o pai ou o avô dele, né? Porque o Braulio tá com 70 e tantos. Não tá jogando mais. Não joga mais, não. Nem o Sérgio. Não, o Sérgio foi pro céu, né? Já foi pro céu, né? Foi pro céu. O Luiz é o seguinte, então, mais do que uma resposta, o que o mestre está te recomendando, que nós vamos... evento nós vamos fazer. Um evento. Uma ação promocional aí, para ver se a gente volta a despertar... Estimula o sexo, né? Estimular o sexo. Então, por enquanto... Vai. Te aguenta na punheta. Entendeu? E aí depois, Feira do Viril. Que aí nós vamos te levar primeiro as revistinhas do Zéfiro, tá? Ou a semelhança, né? E depois... Coleção completa da Playboy. Da Playboy. E se no futuro próximo, vocês poderiam gestionar aí, reunir um grupo e tentar puxar internet. Ô Jefferson, será que não dá para puxar uma ligação lá? Uma internet de Santo Antônio para Chico Lumã? Não é muito complicado, né? Não é, não. A gente pode levar um equipamento. Jefferson leva um equipamento portátil. Não, eles podiam lá. Deve ter empresas de internet em Santo Antônio, né? Tem, né? Então os caras vão. Eu não sei porque eu acho. Como é que sexo? Aqueles filmezinhos de sexo?
Aí eles vão ter internet, eles podem ver filme pornô lá, né? Em Chico Lumã. Tá. Agora tem um outro aqui, ó. Essa matéria aqui já foi batida, mas eu vou repassar porque a pergunta veio para o programa. Eu que me fiz de louco e botei no Face. Que é aquela greve por tempo indeterminado de sexo em Passo das Moças. Tá? E a alegação Passo das Moças, onde fica isso? Pro lado de Taquara ali. Mas hoje é só Santo Antônio, Glorinha, Taquara, Morungaba, não tem nada, né? Morungaba, é o Jefferson que deve saber. Morungaba. Morungaba, não tem nenhum problema de sexo em Morungaba? Não. Tá todo mundo satisfeito lá. Funcionando normal. Como é que é a grega lá? Clístenes, né? Que é a mulher que fez, porque na história dos gregos lá, que a mulher uniu as gregas todas a fazer greve de sexo, enquanto que os maridos não fizessem, sei lá o que elas queriam que eles fizessem, não fosse pra guerra, alguma coisa assim. Essa história aqui de Passo das Moças, ela tem um complemento que eu não quis colocar no Face para não entregar toda a manchete, toda a notícia. É assim, em Passo das Moças, elas resolveram fazer greve por tempo indeterminado de sexo em função do mau desempenho masculino. E aí vem a segunda parte da questão. E questionaram, elas não têm essa informação, se existe ou não existe a tal de Ilha de Lesbos, na Grécia. Porque aí elas estavam com vontade de organizar uma excursão. Mas aí eram as lésbicas que vivem em Lesbos. Daí veio o nome. Sim, mas elas querem saber se... Elas não querem sexo tradicional ou querem sexo? Mas elas estão em greve contra os homens. Então elas querem fazer isso. Não sei se elas querem. Veio junto a pergunta. O que é essa tal de Ilha de Lesbos? É uma ilha só de sacanagem lá, mulher com mulher. Mas isso existe ainda ou é da pré-história? Essa ilha existe? Não, agora não. O que aconteceu com a Ilha de Lesbos? Eu acho que, como era só mulher com mulher, acabou, né? Desandou? Não procriaram, né? Desandou. Então é o seguinte, ó. Esse programa é cultura, mas nem tanto, né? Tu já tinha escutado falar, Jefferson, na Ilha de Lesbos? Daí vem as lésbicas, né? Era na Grécia? Mulheres, né? Na Grécia tinha de tudo, né? Tinha. Inclusive puto, tinha muito lá. Mas vamos voltar às moças. Tu sabia que em Portugal tu não pode falar assim, moça, me dá um café? Não pode? Não pode. Quer dizer, poder pode, mas tu te arrisca. Por quê? Porque moça em Portugal é garota de programa. Isso depois da terceira ou quarta vez que eu chamei a mulher do café de moça, né? Aí me avisaram assim, ó, moça aqui em Portugal é garota de programa. Tem que chamar de rapariga. Tu sabe como é que as garotas de programa se anunciam no Face? Massagista? Não. Olha só, agora? Assim, como é que é? Digital influencer? Não, é GP. GP? É garota de programa. Aí é umas gostosas tal que põem as fotinhos e GP. Aquela foto não deve ser dela, né? Não, aí um conhecido meu, assim, muito meio afoito, disse: porra, telefonei, marquei, tá tudo agendado, ganhei o grande prêmio. De que grande prêmio, cara? Isso é garota de programa. O cara achou que era grande prêmio? O grande prêmio. GP de corrida de automóvel. Eu digo, não, mas cara. Vamos voltar às raparigas, né? Não, Passo das Moças é isso. Elas queriam saber se isso existe ainda ou se é só história. É história, é lenda, é mitologia. Mas me diz uma coisa, por que elas criticam os rapazes, não? Os não, elas não entraram em detalhes. Elas dizem que, de modo geral, há uma insatisfação. São pouco eficientes, os rapazes. Que a galera lá de Passo... Os caras dão uma e cai fora. Não. O que tu acha? Não entraram em detalhe, eu acho. Tu não telefonasse para elas para perguntar alguma coisa? Telefona. Eu vou ligar lá. Agora que a gente está conversando, né? Pede pro Jefferson ligar lá para... Não, mas é uma comissão? Mas liga para a chefa, não tem uma chefa? Não, é Comissão Unida das Moças Insatisfeitas. Tem uma sigla, isso? CP. Comissão Unida de Moças Insatisfeitas. É CUMI. É CUMI. É o CUMI. Comissão Unida de Moças Insatisfeitas. Se fosse o Bolsonaro dizer, ele dizer insatisfeitas, aí seria CUME.
Insatisfeitas. Insatisfeitas. É engraçado isso, né? É. Eu estava relacionando esse negócio dessas criaturas do Passo das Moças, insatisfeitas com o padre lá de Encantado. Não, com Chico Lumã, que os caras não estão interessados em sexo lá. Mas aí fica pior ainda, então. Não, mas não dava para grudar um... Os caras em Chico Lumã não são interessados em sexo. Não, ele questionou se, assim, ó... E Chico Lumã... Eles estão satisfeitos com a agricultura familiar. E não com pensam... nabo, com cenouras, pepinos, batatas, essas coisas. Tomate. Não estão interessados em sexo, que foi ao natural, a galera foi se desinteressando. E ele está começando a questionar. Perdendo o hábito, né? Perdendo o hábito. É que nem... Diz que andar de bicicleta, tu nunca esquece. Trepar, tu esquece. É diferente de andar de bicicleta? Acho que não, né? O cara andar de bicicleta, tu nunca esquece, né? E trepar, esquece? Isso é uma questão interessante, né? As pessoas lá vai faltando prática. O cara pode ficar meio sem jeito. Meio sem jeito. Meio sem jeito. E não faz muito frio lá em Chico Lumã, né? Quando fica muito frio, é difícil tu tirar o tico pra... Diz que tem muita neblina lá. Tu enxerga. Diz que é no meio dos morros ali. Canyon. Ali da serra ali. Os canyons. Diz que tem muita neblina em Chico Lumã. E aí tu não enxerga na frente. Pois é, um troço engraçado. Eu não pensei, de repente, se essas moças, as mulheres... Elas podiam ir lá e tentar recuperar o pessoal no Chico Lumã, elas podiam fazer elas mandam um representante lá. Elas podiam reunir um pequeno... Aquelas mais exibidinhas e tal, né? As mais gostosas, elas podiam fazer um grupo... Um grupo de ataque. As assadinhas de Passo das Moças. Isso, contra os invadem Chico Lumã, né? Para ver o que acontece. Pode ser que... Mas agora em Chico Lumã nós já tínhamos a solução, né? Quer dizer, nós vamos promover um evento lá, né? Não. A feira do Viril. Elas poderiam fazer o seguinte, elas poderiam ir lá... Se apresentar na feira do Viril. Tudo que é feira. Me perdoe as feministas, mas não fui eu que inventei isso. Eu não conheço nenhuma feira, que não tenha moças lindas e gostosas que os caras põem com pouca roupa, que os caras inventam qualquer pretexto para botar nos estandes, um sorrisão e tal, assim. Tu viu que agora tiraram essas moças das corridas de Fórmula 1? Não tem mais as moças aquelas... Não tem mais a Adriana Galisteu? Não sei, aquelas moças que desfilavam antes da bandeirada ali, sim, né? Sim. Não tem mais agora, foi considerado um machismo explícito, tiraram. Também caiu a audiência um monte, né? Machismo explícito, mas o que é... Sim, botava as moças para se exibir lá, como se fosse um carne, né? Um açougue, né? Esse filé, tudo, né? Mas elas... Não, elas passando na pista, elas iam no meio dos carros lá, antes Sim, mas foi ali que a Adriana Galisteu pegou o Ayrton Senna, ela era dessas gurias aí. Ayrton Senna não era... Não pegou a Xuxa, pegou a Galisteu. Isso é tudo matéria paga, né? Marketing. Será? Pode falar, aquele outro corredor dizia que ele era meio gay, né? Qual é o outro, aquele? O Piquet, né? Piquet dizia que o... não, mas é que eles não se davam, né? Tinha encrenca lá. Bom, eu não sei, eu acho que ao invés de fazer uma coisa mais grosseira, a gente podia fazer uma feira mesmo, vai ser... Vamos levar as moças, as mulheres de Passo das Moças, que estão insatisfeitas com seus rapazes, para a feira do Viril em Chico Lumã. Nós podíamos hoje juntar tudo ainda, quer dizer, levar o padre lá de Encantado, para Chico Lumã, para abençoar esses caras. O padre podia descerrar lá a fita de inauguração da Feira do Viril. Acho que tinha que misturar essa gente toda, né? Não, conhecer outras civilizações, outros hábitos, né? Será que o padre Fontana... Mas no momento que ele assumiu o papel de Fonta. O Fonta. Será que ele não canta nem toca algum instrumento? Porque aí ele podia fazer... Sino, pelo menos ele toca, né? Ele podia que nem o padre Fábio Melo, aquele bonitão, que ele só usa um troço aqui em cima e vai de jeans nos troços, já viu? No pescoço, Ele tem aquela troço gomado dos padres. Como é que é o celular? Como é que é o nome daquilo? Ele só usa aquilo como código de que ele é padre. Aquele outro padre mais antigo lá, mais famoso que também... O Marcelo? Marcelo. O padre Marcelo. Esses caras tudo podiam... Se o padre Fontana fosse ele canta, acho que ele canta, sim. Sendo de Encantado, é quase por certo que ele deve tocar acordeon. Que os caras tocam. Né? Ele podia cantar lá aquela música do Lupicínio, aquela...
Ninguém me ama, não, isso não é Não, Lupicínio, não, aquela do Lupicínio, que a mulher... gaúcho, né? Amigo, bolei a perna. Do Lupicínio? Isso não é Lupicínio. É do Lupicínio e do Piratini. Ah, Agora sim. Agora Do Lupicínio e do Piratini. Tá vendo que vale a pena assistir o Galpão Crioulo? subordinando a cultura gauchesca. Que no verso diz assim: amiga, né? Agora... Foi bom você ter chegado. Eu tinha que lhe falar, um gaúcho apaixonado. Como é que tem? Não, aí tem um verso assim: que a mulher que tem asa na ponta. Mulher tem asa na ponta, na ponta do coração. Isso. Aí elas podiam lá incendiar lá a cabeça dos caras. Tá tudo certo. Tá tudo excitado, né? Vamos lá pra Feira do Viril. Alô, moças. Então, vamos dar uma data aí e avisar o padre Fontana. A recomendação é: vamos cruzar os. Esse programa é absolutamente caridoso. Vai pegar o padre Fontana, Chico Lumã e Passo das Moças. Uma solução para 3 problemas. Nós vamos cruzar aqui, ó. O evento Feira do Viril. Feira do Viril. O padre no Fontana, dia do padre lançamento. Fontana cantando Gaúcho Apaixonado. Cantando, né? Como é o nome da música? É Cevando. É? Cevando Amargo. Cevando. Não tem, olha a letra ali, quer ver? Qual é aquele pedacinho que diz ali? Olha, ó. Bem diz que mulher tem asa na... Conhece essa música? Isso. Mulher tem asa na ponta do coração. Isso o padre Fontana no papel de Fonfon, né? Ele vai lá e canta essa música na Feira do Viril e dá por aberta as festividades, aos trabalhos. E aí se reúne a galera de Chico Lumã com a galera de Passo das Moças que estão insatisfeitos. Os moços de Passo Lumã, né? Os rapazes. Foi o Luiz que falou, então deve ser mais homem aqui, no caso. E as moças agricultor e tal. Elas vão gostar, porque deve ser tudo cara meio cascudo, assim, deve ser. Áspero. Áspero, os dedos. Barbudo. Sim, deve ser. Tem uma curiosidade saindo embaixo das moças aqui. Diz que a mulherada lá toda sempre foi moderna, nunca deixou de ser moderna. Elas até hoje, elas não passaram por ondas, porque essa onda das mulheres se depilar, isso é uma onda, né? Porque as mulheres não... voltar de novo, mulher barbuda. Não, as mulheres... Vai dizer que elas têm buço também? Não, buço não. Nos anos 50, as mulheres não se depilavam. Aí com essa onda de que eu faço o que eu quero com o meu corpo, elas começaram a se depilar. E agora, para dizer de novo que elas fazem o que querem com o seu corpo... Está avisando aí que está terminando. Chega por hoje. Chega por hoje, então. Bom, mas eu acho que esse foi um programa brilhante. Eu acho que talvez tenha sido o melhor de todos. Soluções. Está promovendo a felicidade, né? De três regiões. Três comunidades. 3 comunidades, né? Chico Lumã. Estavam insatisfeitas por causa do seu problema sexual. Só para encerrar, a gente corre um risco aqui. O padre Fontana é capaz de enlouquecer lá com o troço lá. E não voltar para cantar. Enlouquecer na Feira do Viril e ficar... moça de um lado, rapazes de outro. Mas, dependendo do sucesso desse evento, a gente pode levar para outras cidades, né? O padre Viril, o padre Viril, o padre Fontana. O padre Fontana, o senhor pode lançar o seguinte, tá? O senhor me pareceu um homem já de idade, mas o senhor é aberto a novidades, né? A novidades. Então o senhor tem que se mostrar moderno. Se rolar um climão lá para todo mundo pegar todo mundo, o senhor não fala, não, ele pega nada? Não, ele pega, mas ele não deve falar em suruba. Essa palavra é antiga. Essa palavra é antiga. Agora é poliamor. Poliamor, não é homenagem. Não, poliamor. Poliamor. Poliamor, todo mundo mais, todo mais mundo. abrangente. É mais abrangente. Como é que é? O poliamor. Como é que é? O cu de bêbado não tem dono? Vem por aí. Essa era lá na vila, mas o cu de bêbado não tem dono agora fica incluído no poliamor. Poliamor. Vem, ele pode chegar lá cantando também a calota, vinde a mim as criancinhas tal, e as moças e tudo. Dá para fazer uma farra pro padre. Poliamor. Na Feira do Viril? O poliamor, ele vai lá lançar o poliamor. Não, é fantástico o nosso programa. Tia. Muito bom. Enquanto não tirarem do ar, vai ser um sucesso. O Jefferson, tu gostou do programa hoje? Gostou. Aprendeu muito. Tu nem sabia que existia Chico Lumã, né? Nem poliamor. Nem poliamor, né? Ele é do tempo do suruba. Tu é do tempo da suruba, então? Suruba tu conhece. Poliamor. Bonsoir, né? É bonsoir. Bonsoir. Agora... É bonsoir, né? É bonsoir. Poliamor é bonsoir, então, com bonsoir, nós vamos encerrando mais o Mestre e as Cartas na EO, a primeira rádio web
Rádia, a primeira rádio web do Brasil.